Entre o fim dos anos 90 e início dos anos 2000, a Cartoon Network se tornaria um dos principais canais de entretenimento infanto-juvenil do mundo. Foi nessa época em que surgiu desenhos como Laboratório de Dexter, Dudu e Edu, Coragem o Cão Covarde, Johnny Bravo, Samurai Jack, Chip na Cidade Grande, que, diga-se de passagem, eu era a única pessoa daqui de casa que gostava desse desenho, e acho que o mundo esqueceu que esse desenho existiu, já que eu nunca mais vi ninguém comentar sobre ele. E é claro, o desenho responsável por esse vídeo, que é As Meninas Superpoderosas. Grande parte desses desenhos foram criados pelos estúdios Hanna-Barbera e Cartoon Network Studios, e faziam parte da programação do Cartoon Cartoons. A história do desenho é a seguinte: o professor Otônio, esse rapaz quadrangularmente simpático que você está vendo aí, queria ter filhos. Porém, como ele é um cientista, ao invés de adotar crianças, ele resolveu fazer as próprias. Porém, ele é um homem muito bom e não queria qualquer tipo de criança. Nem pensa que ele adotaria aquele teu primo chato que fica correndo, gritando pela casa, chorando alto, perturbando todo mundo, apertando tudo que é botão. What's this one do? Get away from there! Bill. The elephant! Ele então decidiu, através de uma receita que ele mesmo inventou, ou sei lá, comprou na Deep Web, não sei, colocar açúcar, tempero e tudo que há de bom. Daí o professor Otônio, ou o Macaco Louco, segundo a história de um dos filmes e de um dos episódios também, acrescentou um tal de elemento X na composição. E assim nasceram as Meninas Superpoderosas! Apesar de se chamar As Meninas Superpoderosas, o desenho era assistido por todos os públicos, e nem se deixe enganar pelo nome, o desenho tinha muita, mas muita ação. A violência era o ponto alto do desenho para mim, inclusive. Esse desenho era bem violento, claro, considerando que é um desenho para crianças. Monstros perdendo membros do corpo, sendo explodidos, olhos arrancados e mais explosões que fariam Michael Bay ter orgasmos nerds. Tudo isso regado a um rock bem pesadão. Os principais inimigos das Meninas Superpoderosas eram o Macaco Louco, que é um ex-ajudante do professor Otônio que acabou sendo atingido por um raio laser de elemento X. E daí virou um super inteligente macaco que odeia as Meninas Superpoderosas, pois ele culpa a existência delas com o fato do professor não gostar mais dele. A história dele é bem mais interessante que os demais e ele também é um dos meus vilões favoritos. Temos também a Gangue Gangrena, que são um grupo de caras que eu sinceramente nunca entendi o fato deles serem verdes, mas eles são. Eu me lembro de um episódio em que eles ganham poderes e é bem engraçado. Se não me engano, eu li em um site que eles são verdes assim para meio que demonstrar que estão infectados, meio que demonstrar uma certa sujeira, uma certa infecção pela gangrena, alguma coisa assim. Sedusa é a mulher que ataca com os cabelos, e é uma referência clara à Medusa da mitologia grega, e ela é chamada assim porque, bem, ela tem umas curvas, digamos, acentuadas. Inclusive, em um dos episódios, ela seduz o professor para enganar as meninas. Fuzzy Confusão. Ele é o meu vilão favorito, porque ele é muito engraçado, na real. A dublagem desse personagem ficou maravilhosa. Ele tem muitas tiradas engraçadas e, bem, ela é meio que uma paródia dos caipiras americanos, os hillbilly, acredito que seja esse termo. Existe meio que toda uma cultura por trás desse termo que eu sinceramente não pesquisei tudo para trazer para vocês, mas fica aí a curiosidade para quem se interessar. Porém, enquanto nós brasileiros adoramos nossos caipiras, os americanos não gostam muito, pois os tais dos hillbilly têm alguns comportamentos um tanto quanto retrógrados. E o Fuzzy é mais de uma das paródias feitas por essas pessoas. Get off of my property! Além deles, nós temos o trio Ameba, que é assim que ficou em português. E, bem, eles são amebas. E como toda ameba, eles são meio que inúteis. Eles querem ser reconhecidos como os vilões que têm um potencial para matar as meninas superpoderosas, mas eles são muito fracos e muito burros. Então eles acabam só sendo meio que o alívio cômico de um desenho que já é por si só um desenho, digamos, cômico. Porém, existe um episódio em que eles infectam as meninas superpoderosas e elas ficam doentes para valer, e eles meio que quase conseguem vencê-las. O outro inimigo é a princesa, e ela é uma menina rica e mimada que tem tudo que quer. Porém, um dia ela conhece as meninas superpoderosas e deseja obter os poderes delas. Mas bem, não dá para comprar, né? Afinal, não há como fabricar os poderes das meninas superpoderosas de novo, já que elas se tratam de um resultado, digamos que inesperado do professor Antônio. Daí, resumidamente, ela vira inimiga das meninas superpoderosas por inveja mesmo, digamos assim. Tem o Ele, sim, esse é o nome desse cara. E ele é meio que uma chacota, talvez, do demônio, do Coisa Ruim. Ele é um personagem bem bizarro, inclusive faz a dublagem dele, que é o Guilherme Briggs. No inferno não existe água, não existe comida, não tem
porra nenhuma! E ele é um personagem meio ambivalente, ou seja, ele age de uma maneira inocente, charmosa, como quem não quer nada, fazendo até certos trejeitos femininos. Porém, cara, ele é um mal em pessoa. Eu acredito que a escolha para a personalidade desse cara é uma tentativa de amenizar a presença do coisa ruim no desenho, já que estamos falando de um desenho infantil. Ele também é considerado um inimigo bem forte das Meninas Superpoderosas, e de fato ele é. Os episódios em que ele aparece são bem macabros, e um destaque muito sinistro é que tem um dos episódios que mostra meio que um futuro alternativo, no qual as meninas avançaram no tempo e o coisa ruim aí acabou destruindo Townsville. É bem bizarro. E por último, como inimigo relevante, nós temos os Meninos Desordeiros. Eles são a paródia das Meninas Superpoderosas criadas pelo Macaco Louco, meio que uma versão masculina delas. Enquanto as meninas são doces, eles são rudes. Enquanto elas são delicadas, eles são grosseiros. Na intenção de destruir as meninas, porém eles são vencidos pela arma mais antiga e efetiva que o feminino tem contra o masculino, que é a própria feminilidade. As Meninas Superpoderosas é um desenho maravilhoso, tem muitas referências à cultura pop em geral, referências a jogos, músicas, aos Beatles, alguns episódios musicais, incluindo uma ópera rock cantada por nada mais nada menos que Jack Black, e até um filme, que chegou a estrear no cinema aqui no Brasil, inclusive na época eu fui. Em 2016 o desenho ganhou um remake, bem sem graça, diga-se de passagem, sem toda a violência e referências legais que fez com que o original se tornasse um clássico. Teve também meio que uma versão de anime, se não me engano é Meninas Superpoderosas Geração Z, alguma coisa assim, em 2005, que eu sinceramente não assisti, então não posso falar nada. Porém o legado desse desenho maravilhoso está em risco, pois recentemente está sendo feita uma série ou um filme, sei lá, das Meninas Superpoderosas em live action. Como se isso já não fosse ruim o suficiente, algum tempo atrás o enredo foi vazado e bom, como diria o Alborguete, É lamentável. vamos analisar as informações desse roteiro maravilhoso. Primeiramente, em algumas das falas, a Docinho ameaça mandar nudes da Florzinha na internet. E algumas das falas a seguir deixam claro que a Docinho provavelmente já fez isso antes, o que demonstra o quão merda é essa versão da Docinho, cara. Em outra cena, a Florzinha entra no quarto da Docinho, que está com uma mulher na cama, mulher essa que ela conheceu no bar, e a Florzinha pede desculpas e tal, e a Docinho diz, não, tudo bem, já terminamos. Daí a moça de família acaba dizendo, eu acho que 6 vezes já é o suficiente. Nossa, cara, Docinho pegadora, velho, desse Docinho versão Kid Bengala sem a bengala, Docinho Edgar Edition. Mano, sério, quem teve essa ideia? O que se passava na cabeça dos roteiristas quando eles tentaram essa ideia, cara? Eles acharam tipo, nossa, os fãs vão amar, tenho certeza que essa é a Docinho que eles estão esperando. Não. Sério, eu acho que ninguém esperava uma Docinho desse jeito. Claro que a Docinho sempre teve um temperamento meio marrenta, brigona demais, porém ela não era ridícula igual essa Docinho da Deep Web aí. E sendo criada e educada pelo Antônio, eu acredito que ela cresceria como uma pessoa com no mínimo senso. E outra coisa, quem disse que a Docinho era lésbica? Não me entenda mal, eu não me importo com a sexualidade dos personagens, seja de um jogo, ou série, ou anime. Porém, tirando a personalidade marrenta e impulsiva da personagem, ela não tinha nenhum indício de ser lésbica. Até mesmo o próprio desenho original, a Docinho já beijou os meninos e, aparentemente, gostou. Chegou até a se apaixonar pelo líder da gangue Gangrena em alguns dos episódios. Então não sei de onde eles tiraram essa ideia, mas diga-se de passagem, esse é o menor dos problemas desse roteiro. A Lindinha, ela é tipo uma Lindsay Lohan da vida, ela é retratada como uma daquelas garotas estúpidas, tipo aquelas patricinhas de Beverly Hills, cabeça oca, ingenuidade que beira a burrice e, pra piorar, é dito que a Lindinha foi parar em uma clínica de reabilitação por conta das tentativas de fracasso em conseguir um emprego em Hollywood. Mano, até aqui já dá pra ver o quão ridículo é esse roteiro, cara. Mas como tudo na vida pode ficar pior, tem um tal de Drake, que é um personagem novo até então. Pelo menos eu acho que sim. Ele aparentemente é o pai das Meninas Superpoderosas. O que aconteceu com o professor Otônio, não sabemos. Ele trata elas com a intenção de tirar dinheiro da fama que elas têm. O Macaco Louco, nessa versão, ele é humano. Pois é. Ele não sofreu os efeitos do elemento X e tudo mais. E ele até vira prefeito, cara. Eu vou deixar a descrição do site contendo o enredo todinho pra vocês, né, do que foi descoberto e tudo mais, pra vocês vomitarem no teclado, porque eu não vou passar por essa decepção sozinho, mas nem ferrando. Então é isso, meus amigos, o futuro é sombrio. Mas isso nos dá uma boa lição, diga-se de passagem. Por vezes, sentimos falta das coisas da nossa infância, adolescência, as coisas que se tornaram clássicas, e queremos ver mais delas nos dias atuais. Porém, nem sempre é uma boa desejar isso, pois as mesmas mãos que tocaram os clássicos podem não ser as que tocarão as novas versões.
Como diria o filósofo Heráclito, o homem não cai no mesmo rio 2 vezes. Essa frase, de maneira bem resumida, quer dizer o seguinte, que as coisas que foram no passado não são as mesmas coisas do presente. Afinal, a mente criativa por trás dessas ideias do passado, mesmo sendo dos mesmos criadores, não atua da mesma forma que atuou nos tempos áureos em que foi produzido esses clássicos, podendo então fazer um grande clássico se renovar, como aconteceu com Mad Max Estrada pra Fúria, mas também pode acontecer como o novo Exterminador do Futuro, que não foi lá grandes coisas. Ou nos casos dos jogos, por exemplo, como foi aquele remake bizarro do Bomberman para Xbox. Quem lembra daquilo, pelo amor de Deus? E tantas outras franquias que foram trazidas à tona pela nostalgia dos fãs, mas que demonstraram ser grandes fracassos, e no qual os clássicos do passado ainda permanecem bem melhores. Portanto, quando você estiver desejando que aquela franquia de filmes ou jogos do passado seja feita para os dias atuais, tome cuidado, afinal, o tiro pode sair pela culatra. As Meninas Superpoderosas clássica é um desenho muito da hora, mesmo com animação que pode ficar um pouco datada, ainda consegue me fazer rir, me empolgar. Então fica a dica, caso você não conheça o desenho ou queira rever, procure sempre a animação clássica. Se não me engano, está disponível na Netflix, pelo menos estava há um tempo atrás, nunca mais eu usei a Netflix. E na HBO Max, se não me engano, também tem. Mas é claro que sempre existem outras formas de você ver, né? Se é que você me entende. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e por favor deixe seu like, o comentário e compartilhem o vídeo com seus amigos, custa nada, velho. Ajude esse pequeno canal a chegar, sei lá, em 50 inscritos um dia, talvez. Mas é isso, obrigado por assistir e até a próxima. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados.